Boa noite a todos. Aliás, aí no Brasil, boa tarde ainda, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre obesidade infantil. Essa aula eu optei por dividir ela em duas, né? Porque é muito importante quando a gente fala de uma doença, né? Que é tão prevalente em todo mundo e que tem aumentado tanto a incidência, né? Em todas as idades. E que tem acometido muito o nosso público materno-infantil, né? Então, acho interessante nós deixarmos bem claro, primeiro, o que é obesidade, como deve ser feito o diagnóstico da obesidade infantil, né? E também o segmento do paciente, e um pouquinho dos dados epidemiológicos do Brasil e do mundo, ok? Meu nome é Jordana, eu sou nutricionista, especialista em saúde materno-infantil. Fiz meu mestrado e meu doutorado voltados para a saúde da mulher, especificamente para o câncer de mama. E tenho, né, a minha experiência profissional nos atendimentos do público materno-infantil, e as minhas aulas, eu tento mesclar um pouco, né, do que a gente vê na teoria e um pouco que eu tenho da experiência do meu consultório, do atendimento dos meus pacientes. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar do conceito, né? O que é o conceito? Apesar de ser um conceito muito antigo, né? Nem todo mundo sabe o que é o conceito da obesidade. Então, a obesidade, independente da idade, ela é classificada como um acúmulo excessivo e anormal de gordura, né? De gordura. E essa gordura, ela pode ser abdominal, então a gente denomina, então, aquela gordura androide, né? Ou não. E essa gordura, esse acúmulo de gordura, ele vai ter o potencial de causar diversos prejuízos à saúde, tá? Entre eles, né, a gente já sabe, a gente conhece bastante as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas não transmissíveis, a hipertensão arterial sistêmica, as dislipidemias, hipercolesterolemia, né, que é o colesterol alto, ou triglicérides, quando é elevado também. Diabetes, diabetes tipo 2, síndrome metabólica também, alterações ósseas, né, que também a gente tem visto que essas alterações ósseas, elas estão acometendo as nossas crianças também, tá? E alterações nas articulações com muita dor, muitos pacientes têm bastante dor, né? Doenças respiratórias, além de um maior diagnóstico de doenças respiratórias em crianças que têm diagnóstico de obesidade, também tem uma piora do quadro. O quadro é uma doença mais agressiva, né? Também temos vários casos de puberdade precoce. Claro, né, se a gente fala em uma doença que tem um processo inflamatório crônico, né, levando a todas essas doenças associadas, né, doenças cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, diabetes, as alterações ósseas, nós também podemos perceber que tem uma alteração hormonal aí. E essa alteração hormonal que acontece pode levar à puberdade precoce, tá bom? Muitos têm falado hoje, né, das complicações psicossociais da obesidade, né, na infância. Além disso, é claro que a gente tem sempre que lembrar que, além das complicações psicossociais que tem, das doenças associadas que podem acometer a criança, a gente também tem que pensar na vida adulta, né? Então, a obesidade é um desfecho, né, é uma alteração do estado nutricional que deve ser cuidadosamente cuidada, né, diagnosticada, ainda na infância, ok? Por quê? Tudo isso aqui que eu tô falando, não é a doença em si, é tudo que vem junto com ela, né? Além disso, além dessas complicações psicossociais, até maiores chances de suicídio, né? Maiores chances de ansiedade e de depressão, né? A gente também tem alguns estudos mais recentes que têm avaliado um maior caso de cânceres durante a infância e também na vida adulta relacionada à obesidade. Então, assim, quando a gente fala ainda na infância, crianças obesas, elas têm mais chances de ter leucemia, né?
doença de Hodgkin também. Mas, quando a gente fala da vida adulta, alguns cânceres ainda não têm uma comprovação direta, né, que essa obesidade ainda lá na infância pode estar relacionada, mas existem uma provável associação. Porém, quando a gente fala do câncer coloretal e do câncer de mama, a gente já sabe que se tem uma criança obesa, essa criança, se ela está numa exposição ao longo da vida dela a uma obesidade e a muitas outras doenças associadas, ela tem mais chances de desenvolver câncer de colo retal e de mama na vida adulta, tá? Tá. E aí, quando a gente fala da obesidade, tanto em infantil como em adultos, né, a gente sabe que é um desfecho, né, multifatorial. Multifatorial envolve várias coisas, então é muito difícil até de colocar no papel, de colocar intervenção, estudos experimentais ou estudos epidemiológicos, porque envolve vários fatores, né? Por isso que é difícil de estudar e de falar e de chegar em políticas públicas que sejam capazes de mudar o problema até o momento, né? Então, e além de ser vários fatores de riscos, a gente ainda tem uma interação complexa entre esses fatores. Uns podem influenciar mais no sexo feminino, por exemplo, outros podem influenciar mais no sexo masculino, uns podem influenciar mais quando a pessoa tem maior renda, ou quando tem menor renda, ou quando tem maior nível educacional, ou de acordo com a etnia. Então, a gente tem uma linha aqui que é muito difícil de saber, né? Então, por isso que a gente fala de um estudo multifatorial. E aí, pensando nesses fatores de risco, a gente tem que pensar o tanto que o tratamento multiprofissional é importante. Então, é uma doença com fatores de riscos diferentes, então a gente tem sempre que pensar no paciente como um todo e pensar no tratamento multiprofissional, né? Na verdade, eu falaria interdisciplinar, com todos os profissionais trabalhando de maneira congruente para o benefício do paciente, né? E aí, os principais fatores de risco já são bem elencados, são os fatores genéticos, fatores hormonais, nutricionais, então uma exposição a dietas obesogênicas, né? O sedentarismo também está relacionado, tanto o sedentarismo na criança, né, o excesso de horas na frente da televisão, videogame, atividades sedentárias, mas também como a atividade física, a ausência de atividade física nos pais também pode interferir, né? Fatores ambientais, então, diferentes fatores ambientais, o ambiente que a criança está inserida, tanto em casa como na escola, né? Vai ser importante, tem que ser estudado e avaliado, inclusive quando esse paciente chega até o consultório, tá? E os fatores sociais, maior ou menor renda, que está muito relacionada também ao país, diferentes culturas também têm uma interferência maior ou menor dos fatores sociais, tá bom? E aí, existem alguns outros fatores de riscos que já foram melhor estudados, como, por exemplo, o estilo de vida materno, né, que hoje a gente, com o resgate da amamentação, a amamentação agora está em foco novamente, graças a Deus, né, porque a gente sabe dos benefícios da amamentação, né, e com isso, muitos estudos recentes, por exemplo, de 2020, 2015, essa literatura que eu coloquei aqui, eles vêm resgatar, né, a questão não só dos fatores genéticos, mas também da epigenética, que ainda pode começar a modulação lá na barriga da mãe. Então, a mamãe está lá na gestação, então aqueles fatores ambientais e o estilo de vida da mãe já tem alguns estudos que demonstram que podem influenciar na obesidade da prole, tá? A outra questão é a lactação. Tanto que a gente não pode falar que a criança é obesa antes dos 6 meses, porque o peso que a criança tem até os 6 meses, que é o momento, desde que essa criança esteja em aleitamento materno, tá? Que é o momento que a criança deve estar com aleitamento materno exclusivo, a lactação, o leite da mãe, ele é especialmente programado para aquela criança. E aí, essa amamentação, ela vai ser considerada uma proteção lá na frente. E, além disso, crianças que são amamentadas
com menor período, com a amamentação prolongada, dos 6 meses até 2 anos ou mais, né? Elas têm mais proteção ainda contra a obesidade, tá bom? E quando a gente fala também em relação à alimentação precoce, que seria essa questão da amamentação, mas também da introdução da alimentação complementar. Se ela é feita de maneira adequada, na idade adequada, e aí alguns estudos recentes têm demonstrado que essa exposição, no momento oportuno e do jeito oportuno, ele é importante. E aí a gente pensa, por que as políticas públicas estão, não só no Brasil, né, nós temos o Guia da Alimentação Complementar, que é muito bom, foi atualizado recentemente, mas nós temos internacionalmente uma busca, né, por ter uma introdução da alimentação complementar adequada, para garantir, para mais uma forma, mais uma ferramenta, a gente contribuir para prevenir a obesidade infantil. Então, é muito importante. Por quê? É na introdução da alimentação complementar que a gente vai garantir que, primeiro, que essa criança, ela seja adequada aos alimentos, introduzida, né, os alimentos de maneira mais natural possível, mas também é uma janela de oportunidade para a gente trabalhar a alimentação da família, né? E que a alimentação da família, muitas vezes, ela está errada ali, e ali na gestação a gente já pode começar a trabalhar a alimentação complementar. Nós temos, de novo, uma janela de oportunidade muito importante para trabalhar a alimentação de toda a família. Mas, infelizmente, alguns estudos recentes têm demonstrado que, mesmo com todas essas ferramentas, a introdução da alimentação complementar é um momento que, infelizmente, já tem iniciado a janelinha da obesidade ali. Porque muitas vezes são oferecidos alimentos rápidos, alimentos pré-preparados, em frente, né, a telas, né, pela angústia da criança comer, porque muitas vezes a mãe, ela não sabe quantificar se a quantidade que a criança está comendo é boa ou não. E da angústia de que ela comece a comer bem, muitas vezes ela acaba usando mídias sociais, porque prende a atenção da criança e ela consegue forçar a criança a comer. E isso é uma queixa muito constante, até lá na frente, né, quando a criança ela não desenvolve um paladar alimentar. Porque ela nunca soube que ela estava comendo, porque está sempre ali na frente da televisão e vira um vício, né? Se ela não aprendeu a comer na alimentação complementar sem as mídias sociais, aí ela vai sempre precisar dessa mídia social, e a gente sabe que a televisão até 2 anos não é recomendada de maneira nenhuma, tablets e computadores, menos ainda, em nenhum momento, as mídias sociais devem ser utilizadas na hora da refeição. Além disso, também ambiente, né, um ambiente obesogênico, de que os pais não têm uma alimentação saudável, né, um ambiente também que não seja adequado, né, tudo isso pode aumentar a chance da obesidade, tá? A obesidade infantil. Exposição a alimentos potencialmente obesogênicos também podem acontecer. Alguns estudos têm demonstrado, por exemplo, o excesso de queijos gordurosos, apesar de nós sabermos que o lactante, ele não tem indicação de uma dieta, por exemplo, a utilização de queijo free, né, not lacto free, com baixa quantidade de gordura, não existe a necessidade de um lactante, uma criança pequena, até a idade escolar, dela utilizar o leite ou os derivados sem gordura, a não ser que tenha uma orientação médica para isso, mas, ou da nutricionista por exemplo, alguma dislipidemia. De maneira geral, nós vamos usar o leite integral ou o queijo normal, né? Mas muitas vezes, pelo queijo ser uma alimentação saudável, está no nosso leque de alimentação saudável, muitas vezes ele é usado erroneamente, em grande quantidade, né? Então isso tem que ser orientado também. Bebidas açucaradas, né? Os sucos, mesmo suco de frutas. Uma coisa, por exemplo, da quantidade de frutose que tem. Então, o suco, ele não é recomendado de maneira alguma, mesmo suco de fruta até o primeiro ano de vida da criança, né? Nós sabemos disso. E muitas vezes, algumas pacientes já chegam no consultório com 6 meses da criança, introduzidos de maneira errada, com suco de laranja após as grandes refeições. Nós não indicamos isso. Mas uma coisa que foi em alguns estudos mais antigos associado à obesidade infantil. Então, evitar suco até 1 ano, até 2 anos, nenhum tipo de açúcar adicionado nos alimentos, né?
Além disso, também esses alimentos obesogênicos são os alimentos processados e ultraprocessados que muitas vezes, na maioria das vezes, tem alguma alegação funcional de proteção para a criança. Nós sabemos que as nossas crianças, elas são mais expostas, né, à propaganda infantil. E aí, mesmo a gente melhorando a regulamentação e tal, que hoje é bem mais ferrenho, digamos assim, ainda assim os pais são bombardeados, porque muitas vezes o produto, ele tem aquela parte, um apelo. Esse alimento foi enriquecido com tais e tais vitaminas e nutrientes. E aí, a pessoa, ela compra, paga até mais caro naquele alimento porque ela acha que está fazendo bem. Mas, na verdade, se ela comprasse uma fruta e uma verdura, por exemplo, seria melhor, né? Salgadinhos, né? Salgadinho de pacote, chips, né? Salgadinhos também fritos, bolos simples, os bolos simples, assim, até não vou dizer, né? Assim, a gente tem consumo nas nossas quitandas, mas mesmo assim ele deve ser consumido em menor quantidade. Mas aqueles tem uma adesão muito grande daqueles bolinhos que compra-se, que tem geralmente cartoons, desenhos, desenhos que as crianças costumam assistir muito, né? E que sempre tem um recheio no meio. Aquilo ali tem uma grande quantidade de açúcar, né? Uma grande quantidade de gordura saturada, gordura trans, e são fontes de caloria vazia. E geralmente a criança, ela tem sempre vontade de comer mais, né? E quando a gente fala da obesidade, a maioria dos casos, menos de 10% dos casos da obesidade, eles são de origem meramente genética. Sempre existe, por algum motivo, uma diferença, vamos dizer assim, um balanço positivo entre o que se é consumido e o que é gasto, né? Então, a criança consome mais e ela gasta menos, e isso gera aumento da gordura, né, da nossa reserva, né, que é pelo meio da gordura no tecido adiposo, tá bom? E também as bolachas, né? Hoje a gente sabe que o consumo de bolacha recheada nas escolas, até muito pela política da escola, diminuiu consideravelmente. Porém, foi substituído muito por biscoitos de açúcar simples, né? Então, outra coisa que deve ser considerada. Então, toda essa exposição a alimentos potencialmente obesogênicos é um dos principais fatores de risco para obesidade em crianças, tá? E aí, esse artigo, se eu não me engano, de 2018, ele vai falar também de alguns fatores de riscos que muitas vezes a gente, principalmente quem atende paciente do SUS, né, a gente vê que é muito forte, né, que são a presença da diversidade socioeconômica, né, às vezes uma baixa renda, às vezes uma dificuldade conjugal mesmo, briga entre os pais, excesso de bebida alcoólica, com agressão da mãe, né? Isso pode ser visto, e esse artigo foi bem interessante porque a gente já sabe que tem esse risco, né? Porque a criança, ela vive num ambiente que ela não se sente segura. E essa insegurança, de diversas formas, pode gerar a maior chance de obesidade, assim como maior chance de doenças psicológicas, alterações psicológicas, que podem estar um ciclo ligado ao outro. Mas esse estudo, ele demonstrou que, além disso, né, essa adversidade socioeconômica é um catalisador-chave. A tensão, a disfunção familiar, a insegurança que essa criança, que essa prole tem, o estresse e a turbulência emocional, que gera também uma alteração hormonal na criança, né? Além dessa alteração hormonal, gera uma baixa autoestima da criança e problemas de saúde mental. Ok, a gente já sabe. Mas, o que esse estudo mostrou é que isso também gera um ambiente propício para uma adesão de baixa dependência, eles falam assim, né, da junk food, que é aqueles alimentos que são ricos em açúcar e em gordura, são mais baratos, mas que geram um conforto para a criança, né? E muitas vezes a mãe também, ela aceita, porque ela sente que a criança se sente confortada,
né, por aquilo, né? E muitas vezes até a própria mulher desenvolve uma obesidade, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, né? E isso, essa junk food, que é rica em açúcar e em gordura, vai ser usada pela criança para aliviar estados psicológicos e emocionais desconfortáveis. E esse comportamento, se não corrigido, né, e existem vários fatores aqui que devem ser corrigidos, né, antes, ele vai aumentar as chances dessa criança ser um adulto doente, além da própria obesidade, né? E aí? Tá, falei dessa história do fator de risco, vocês podem perceber que é multifatorial, muitas coisas envolvidas, cada criança pode estar em uma situação diferente, né? Mas como é feito, então, o diagnóstico, né? Quando a gente fala das crianças abaixo de 5 anos, a Organização Mundial de Saúde, né, ela fala que quando ele tem as curvas, né, eu vou até falar da nossa caderneta da criança, que já tem as curvas atualizadas e adaptadas, tá? Mas a Organização Mundial de Saúde orienta que criança de 6 meses até 5 anos seja diagnosticada, utilizada, né, a curva de peso para a altura, tá? Que vai demonstrar, então, o crescimento linear da criança, peso para a altura, então, olhando o crescimento da criança como um todo, tá? Se você considerado um diagnóstico de excesso de peso quando eu tenho mais do que 2 padrões da mediana. Então, considerando, né, as curvas de padrão de crescimento infantil da OMS. A obesidade já vai ser considerada para 3 desvios padrões. Como a gente olha na caderneta, tem bem clarinha, as cores das linhas, elas são diferentes, então dá para a gente perceber, tá? Então, seria utilizado o indicador de peso para a altura. Apesar de, na nossa caderneta atual, as crianças menores de 5 anos, elas são classificadas pelo IMC, obesidade, não pelo peso e altura, mas essa é a recomendação da OMS. E quando a gente fala das crianças e adolescentes, crianças de 5 a 10 anos, né, e adolescentes de 10 a 19 anos, é recomendado o IMC para idade, né, a mesma coisa, maior do que um desvio padrão acima da mediana da referência, para excesso de peso, e maior do que 2 desvios padrões da mediana da referência das curvas para a obesidade. Na verdade, aqui é 2, ele é 3, né, e aqui 1 e 2. E aqui, coloquei uma foto, né, da nossa caderneta da criança, das meninas, as dos meninos é a mesma coisa, só que é azul. E aí, eu quis destacar essa parte aqui, que a nossa caderneta da criança, ela muitas vezes, os pais esquecem de levar na consulta, e a gente sempre tem que até a gente, né, no consultório particular, a gente tem sempre que pedir para que a caderneta ela seja levada, porque é muito importante a gente avaliar a curva da criança. Claro que vai ter toda a nossa ficha, toda a nossa avaliação, quanto mais a gente conhece o paciente, a gente vai vendo a evolução. Um ponto na curva, muitas vezes não significa nada, mas uma linha significa, né? E também a qualidade do peso, da altura que é feito, ou da estatura e do comprimento, né, quando a criança é menor de 2 anos, é muito importante. E aqui, a própria caderneta da criança vai falar, né, vai explicar por que deve ser utilizada a caderneta, por que ela deve ser levada e como que deve ser feita, tá? Então, eu coloquei essa parte só para vocês verem. Quem tiver a oportunidade de manusear uma caderneta da criança, muito importante para entender melhor. E aqui, então, eu coloquei a foto de como as próprias curvas aparecem. Então, é bem fácil, porque no próprio cartão, ele já vai mostrar como deve ser feita a interpretação. Né? Esse aqui já é como é que fala? Utilizado para a população brasileira, como é feito no Brasil, né? Então, se a criança está de 0 a 2 anos, se ela está na curva verde, entre o 0 e o 2, a gente sabe que ela está com peso adequado para a idade. Se ela está abaixo do verde, e entre o verde entre o vermelho, o -2 e o -3, por exemplo, ela vai estar com baixo peso, né, para a idade. Se ela está abaixo do -3, aí a gente já sabe que ela está com muito baixo peso. Então, essa criança, ela tem que ser avaliada. Então, pensando mais na desnutrição. A mesma coisa para a obesidade, né? De 0
que é a curvinha verde, até o 2, a criança está considerada como peso adequado para a idade. Se ela está acima do vermelhinho, do 2, ela está com peso elevado para a idade, né? Agora, se ela está acima do mais 3, aí ela está com peso muito alto para a idade, tá bom? Aqui já é comprimento para a idade, mesma coisa, mesma lógica. Aí, quando a gente vê lá, ó, IMC para idade de 0 a 2 anos, aí já vem a classificação para obesidade, né? Obesidade, sobrepeso, que é aquela mesma classificação que eu falei lá em cima, que a OMS usa, só que a OMS recomendava peso para altura. Aqui já está sendo utilizado o IMC. Essas são as curvas da nossa caderneta e que é utilizado tanto no serviço público como no serviço particular no Brasil. E aí, depois eu tenho, né, o IMC de 0 a 2 anos e depois eu tenho de 5 a 10 anos, né? Também tem essa separação, né, no caso, na nossa caderneta, porque é a caderneta da infância, né? A partir acima de 10 anos a gente já sabe que é o adolescente. E aqui é do site da própria Organização Mundial de Saúde, que são outras ferramentas que podem ser utilizadas, né? E outras curvas que o site da Organização Mundial da Saúde tem, né? Para avaliar o diagnóstico de obesidade infantil, né? Na verdade, mais para acompanhamento dessa criança. E aí, a gente sempre tem que lembrar que até 2 anos a gente fala em comprimento, né? A partir, acima de 2 anos que a gente vai falar de estatura. A utilização da curva peso para a idade não é indicada para o diagnóstico de excesso de peso e obesidade, né? Porque cada criança tem um padrão. Então, eu não posso dizer que aquele peso para aquela idade é porque eu não sei se aquela criança ela tem a altura adequada para a idade. Às vezes ela pode ser uma criança pequena, porque os pais são pequenos e ela sempre vai ser pequena, então não tem como eu avaliar. Então é apenas para eu verificar como que ela está evoluindo, tá? Mas a gente tem essa recomendação, tanto da OMS como da Associação Brasileira de Obesidade, da ABISO, tá? Apesar de nós termos, né, alguns lugares, até no próprio site da WHO, falando das dobras cutâneas, né, subescapular e tríceps, né, a gente sabe que não tem uma aplicação muito boa. Eu não vou chegar no consultório e fazer, assim, não tenho, é muito mais fácil eu perder meu tempo, né, avaliando aquela criança adequadamente, avaliando aquela família, pensando no que eu posso fazer e aguardando, porque a criança ela tem uma mudança muito maior do que o adulto num pequeno espaço de tempo. Então, as dobras cutâneas, elas existem, mas elas não são recomendadas como uma ferramenta de acompanhamento de rotina, tá? Porque também são pouco reprodutíveis, então elas têm baixa utilidade na prática clínica. Não sou eu que estou falando, eu vejo isso na minha prática clínica, vejo claramente. Mas a Associação Brasileira de Obesidade também fala isso, tá? Outros exames de composição corporal podem ser utilizados, mais uma vez, avaliando individualmente quando necessário, tá? Por exemplo, a bioimpedância, a UCG, tomografia computadorizada, ressonância magnética, DEXA, né? Mas não são utilizados de rotina, até porque não vai mudar muito na conduta que o profissional vai utilizar, né? Se eu consigo avaliar esse paciente, e cada caso deve ser avaliado individualmente. E aí, uma coisa que eu queria deixar bem claro, que para mim, na minha prática profissional, o que me ajuda mais no diagnóstico de obesidade é a curva, são as curvas, e o acompanhamento. Então, como esse traçado da curva está. Se eu sei que esse traçado ele estava sempre ascendente e eu consigo diminuir essa ascensão, o ângulo, né, do crescimento da curva, eu já fico feliz, né? Então, essas curvas, elas são fundamentais não só para o diagnóstico, quanto para a avaliação da evolução do paciente durante o tratamento, né? Somente visualizando o gráfico da criança é que podemos verificar o quanto
pequenas variações no peso e, consequentemente, no IMC podem ser significantes, porque, às vezes, se eu olhar só o peso da criança, a criança não ganhou peso, mas ela cresceu. Então, é muito importante que eu veja esse desenho na curva. E mais importante do que para mim, é para os pais. Para os pais conseguirem ver como a intervenção nutricional, como a mudança do estilo de vida, como a prática de atividade física está ajudando essa criança. Porque ele vai, se você explicando e mostrando no gráfico o que está acontecendo, que ele cresceu mais, que agora ele estava bem acima da curva vermelha, mas agora ele já está chegando perto da curva vermelha, então um passinho de cada vez. Então, essas pequenas variações, elas precisam ser vistas, visualizadas, às vezes para o próprio paciente, quando o paciente é maior, e para a própria família, tá bom? E aí, quando a gente fala, a gente passando agora da parte do diagnóstico, passando para a prevalência, eu não achei muitos estudos, né? Só achei estudos mais antigos, antes de 2010, 2015, que avaliavam a prevalência da obesidade infantil no Brasil, principalmente nas diferentes regiões. Então, o mais recente que eu achei foi essa meta-análise, que foi publicada em 2021, né? Que ela é uma revisão sistemática e meta-análise, que foi objetivou avaliar a prevalência nacional de obesidade infantil no Brasil, dividido por cada região. E aí, por que eles fizeram isso? Porque eles observaram que os dados que nós temos hoje no Brasil, eles são de frequências irregulares. E os dados, os dados estão mais disponíveis na região sul e sudeste, por exemplo, e não tem uma regularidade de atualização, tá? Então, eles foram investigar os estudos e as políticas que já tinham publicado e fazer esse compilado desses dados, tá? E o que eles observaram? Eles avaliavam 122.395 crianças, entre meninos e meninas, né? Em estudos que foram realizados entre 1986 e 2015, tá? A maioria dos estudos, eles eram transversal, sendo que a maioria eram avaliados em escolas públicas ou privadas. Em alguns poucos estudos foram realizados em unidades de saúde. A média da idade foram crianças avaliadas, foram de crianças de 6 a 9 anos de idade, que é aquela idade escolar ali, né? Poucos estudos de idade pré-escolar. E a maioria dos estudos realizados na região sul e sudeste, né? Voltando aí para a discrepância, porque são as regiões que nós temos os melhores sistemas de informação, né? E aí, qual foram as principais limitações que os autores colocam nessa meta-análise, né? Que a maioria dos estudos, eles tiveram elevadas taxas de não respondentes, então, pais que foram chamados, mas que não quiseram responder algumas perguntas, ou não sabiam responder algumas perguntas, né? Ou tiveram respostas inadequadas. Isso, além de erros na coleta, ou se foi a própria pessoa que respondeu, um dos pais que respondeu, às vezes não teve um entendimento do que foi perguntado na pergunta, e às vezes a pessoa prefere até não responder. Algumas vezes pode ter sido vergonha de responder também. E também, muitas vezes, um erro do próprio estudo, de não ter uma dupla checagem do entrevistador que está ali, de tentar explicar melhor o próprio questionário, enfim, né? Má descrição do assunto abordado. Tipo assim, na verdade, eu entendi no decorrer do artigo que eles estavam falando muito mais da metodologia. Que quando a gente fala em um estudo, a gente sabe que aquele estudo ele tem que ser muito bem descrito. A gente precisa visualizar, porque se eu quiser reproduzir aquele estudo, eu preciso saber direitinho como ele foi feito para eu tentar reproduzir na minha população. E isso não foi muito bem feito nos estudos que foram avaliados, tá? E muitas vezes as análises estatísticas os autores consideraram inadequadas. Apesar do tamanho amostral, eles não colocaram nenhum defeito em relação do cálculo do tamanho da amostra, mas as análises estatísticas que foram feitas foram inadequadas. Então, essas seriam grandes limitações para a gente saber realmente qual é a prevalência de obesidade no Brasil. Então, o que eles observaram?
esse foi a figura que eles colocam no artigo, né? A prevalência de obesidade na amostra total, por sexo, pela década e pela idade. Eles observaram que, em relação ao sexo, os meninos tiveram uma maior, mais ou menos 2%, né, maior prevalência de obesidade. E, olha aqui, se vocês perceberem, de 1990 a 2010, nós tivemos um aumento muito significativo, praticamente dobrando, né, a estimativa. Em 20 anos, nós praticamente dobramos a prevalência de obesidade no público infantil, de crianças de 6, né, a 9 anos. Então, de 6 foi para 12, né? E quando a gente avalia os grupos, nós observamos que quanto mais velha a criança, maior era a chance dela ser diagnosticada com obesidade, mostrando que provavelmente os fatores ambientais, os fatores de estilo de vida são bem relacionados à obesidade no Brasil, né? Mais uma vez a gente pode ver isso. Então, de crianças de 8 a 9 anos tiveram 14,50% de prevalência de obesidade, tá? A maioria dos estudos avaliaram, que eles avaliaram, nessa meta-análise, avaliaram a obesidade pelo IMC. E aí, quando a gente foi para essa tabela 2, eles separaram por região, né? Eu vou falar mais só da região aqui. E aí, a maioria, vocês podem observar que a maioria dos estudos foram feitos na região sul e sudeste, que são também as regiões com maior renda, né? Então, assim, os autores até fazem algumas discussões interessantes sobre isso, que geralmente a gente sabe que a gente tem uma associação inversa. Quanto menor a renda, maior a chance de obesidade. Mas nós observamos o contrário. Na região sul e sudeste do Brasil, nós temos uma renda maior, mas foram também as regiões que nós observamos uma maior prevalência de obesidade, 10% em média. Mas pode ser também pela disponibilidade de estudos e pela qualidade do próprio dado levantado, tá bom? Então, são algumas análises que devem ser feitas, né? E aí, os autores fazem algumas reflexões dos resultados, né, que mundialmente as associações inversas entre status socioeconômico e obesidade, que eu já falei, maior, aí, e também falando do maior número de investigações, outros estudos da América Latina também mostraram uma associação semelhante, tá? Quando investigamos os fatores contextuais, nós podemos ter alguns indícios de que isso realmente é verdade. Por quê? Essa associação ela pode estar diretamente relacionada à ausência de educação nutricional de maneira geral na população brasileira, nas crianças do Brasil, e essa ausência de educação nutricional não está relacionada à renda, pode ser. Uma hiperexposição, né, de todas as crianças e a renda não está protegendo elas, né, dessa hiperexposição à propaganda de alimentos industrializados, que são, na verdade, hipercalóricos, com bastante quantidade de açúcar, sódio e gordura, né? E muitas vezes esses alimentos são aqueles alimentos que têm uma propaganda com apelo nutricional e às vezes são até mais caros. Então, a maior renda vai garantir que os pais consigam comprar esse alimento, achando que estão ajudando o filho. Mas, por eles não terem uma educação nutricional, eles não sabem distinguir o que é realidade e o que é propaganda e o que é verdade. Então, de certa forma, essa renda maior estaria gerando um prejuízo, aumentando a obesidade nessas crianças, tá? Traduzindo-se, então, em maior acesso à comida para essa população que tem uma maior renda, mas uma nutrição que não é adequada. A transição nutricional para o consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil, ela foi responsável por aproximadamente 40% da ingestão diária total em crianças de 6 anos de idade em uma corte no sul do Brasil, que foi realizada em 2018. Então, a região sul, que a gente sabe que tem uma maior renda, que foi a mesma região que a gente encontrou, a segunda região com maior porcentagem de obesidade no Brasil, 40% da caloria de uma criança de 6 anos foi fonte de alimentos ultraprocessados, conforme esse estudo de 2018.
Aí, quando a gente, uma corte que foi feita em 2017, um ano antes, mas com o mesmo objetivo, mas na cidade de São Luís, né, Maranhão, que é da região Nordeste, essa quantidade de caloria que os alimentos ultraprocessados contribuíam, entre aspas, né, que não é uma, contribuíam negativamente, né, com a energia que essas crianças consumiam, era só 26%. Então, tem uma redução aí de 14%. Né? E esse 14% pode estar relacionado à maior prevalência de obesidade nessas crianças que têm uma maior renda, que são da região sul e sudeste. Né? Então, são alguns estudos que vão nessa mesma linha. Né? Não só do acesso, mas da qualidade dessa comida que está acessível para as crianças. E aí, o que nós temos no futuro pensando, né, na população brasileira? As tendências para o Brasil, quando a gente olha o Atlas de Obesidade de 2023 agora, que foi publicado, as tendências sugerem um aumento gradual da prevalência para todos os grupos. Falando de todos os grupos de idade e de sexo no Brasil, tá? E esse aumento, ele também é observado na população de crianças brasileiras, tá? Ou seja, nós temos falado muito, nós temos tratado muito a obesidade, mas nós temos prevenido pouco. Essa é a minha reflexão pessoal, tá? E o ritmo da mudança nos países de rendimento médio-alto, que é o caso do Brasil, do México, da Turquia, por exemplo, que o próprio Atlas de Obesidade coloca, né? Ele registra um rápido aumento na prevalência da obesidade. E esse aumento na prevalência de obesidade, ele foi especial entre crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo, essa exposição, como que a gente pode prevenir e não só pensar no tratamento. Né? E aqui é um mapa do Brasil, de como se espera, né, que de 2020 para 2035 aconteça esse aumento na prevalência de obesidade. E aí, em 2020, nós tivemos uma média de 12%, né, de prevalência de obesidade quando a gente fala em meninas, e mais de 15%, mais ou menos 17% nos meninos. E todos, tá vendo? Com um aumento significativo. E aí, quando a gente olha aqui nos anos de 2000, passando para a expectativa, né, de 2030 para 2035, a gente vê que a curva das meninas, ela deu uma leve curvinha para maior ascensão, né. Então, tudo isso tem que ser avaliado cuidadosamente no que a gente pode fazer como profissional de saúde, como mãe, pais, para mudar essa realidade. E aí, nós ganhamos alguns selos, né? Esse material é bem interessante, que ele vai distribuindo selinhos para cada país do mundo que foi analisado e que tem esse atlas, né? E o Brasil, ele teve, infelizmente, foi classificado como muito alto, incidência muito alta de obesidade, aumento da obesidade infantil, que vai ser esperado para os anos de 2020 para 2035. Bom, apesar de nós termos essa expectativa de um aumento de mais ou menos 4,4%, que já é alto, se a gente pensar numa estimativa de 12%, mais ou menos, de obesidade infantil, um aumento de 4,4% é muito, né? Pensando que, em 2 pontos, primeiro que está aumentando essa expectativa de aumentar a prevalência de obesidade, e outra, nós estamos falando de uma população que está envelhecendo. As mulheres hoje, elas estão cada vez tendo menos filhos, e mesmo assim, com menor expectativa, com a menor taxa de natalidade, nós temos um aumento de 4,4% na prevalência de obesidade. Então, isso é muito grave, né? Mas, nós ainda ficaríamos numa tendência, no ranking global, nós ficaríamos em 67 de 183 países. Né? Então, assim, bem na mediana. O que eu considero que, para mim, não é um indicador que vale de nada, porque a gente não tem que se comparar com outros países, nós temos que comparar com nós mesmos, como a nossa população tem mudado e como a obesidade, o estado nutricional, as doenças têm impactado o nosso país. Essa aqui, né,
um mapa de obesidade que tem nesse atlas, né? Então, aqui só mostrando, né, as mulheres, né, vivendo com obesidade, meninas, né? Como que tá a distribuição no país, né? E a cada cor, das cores mais claras para cores mais escuras vai aumentando a prevalência. Mesma coisa dos meninos. As meninas tá mudando muito o panorama, então está se esperando um aumento maior, né? Então, aqui mais áreas azuis para as meninas, maior prevalência de obesidade. E nós estamos bem aqui no verde escuro, que representa de 15 a 24% de obesidade infantil em meninas. Mesma coisa para os meninos, né? 15 a 24% de obesidade infantil esperada, né? Durante esse período que foi avaliado. Enfim, isso aqui é só para mostrar uma das partes, também foi tirado do material do Atlas de Obesidade de 2023, e aí eles vão fazer uma reflexão do que deve ser feito, né? Das barreiras que existem hoje para um tratamento efetivo da obesidade. Então, primeiro eles colocam falta de desejo, né, interesse e ação, né, políticas e ação dos governantes, profissionais, ausência, tipo assim, de um treinamento de uma equipe de saúde, de profissionais de saúde que sejam capazes de identificar precocemente a obesidade e tratar adequadamente, tá? Alto custo, né, dos pacotes de tratamento para esses pacientes, que eu não consigo entender, porque por isso que a gente deveria focar na prevenção, né, e não no tratamento. Então, é muito complicado, né, falar sobre isso, mas enfim, para mim é o que funcionaria melhor, né, mas a gente tem falado muito no tratamento e pouco na prevenção, e as políticas, infelizmente, muitas vezes existem no papel, mas elas não existem na ação, né. Outra questão que é muito importante é a questão do conhecimento, né, não só da população, do profissional de saúde, mas da população, né, e dos pais e das crianças, né, não só um conhecimento que a obesidade existe, que ela está aumentando, mas por que ela deve ser evitada, quais são as consequências, por que ela é causada também, né? Aumento, que não está aqui, mas aumento da mudanças culturais, né? Aumento da exposição à tela, diminuição do nível de atividade física em todas as idades também estão relacionadas, né? Ausência de financiamento e investimentos da prevenção e tratamento da obesidade. Então, precisa se gastar dinheiro para tratar e para prevenir a obesidade, e pouco tem-se o gasto, né? Mas ele ainda é muito aquém do que deveria ser. Um estigma. Então, existem várias publicações recentes falando do comportamento sedentário, do comportamento alimentar e do estigma que a obesidade muitas vezes e qual a melhor forma de tratar, né? Então, a gente está sempre tentando melhorar, né, o tratamento do paciente para ele se sentir melhor. E qual que é a chave? A gente ainda não sabe qual que é a melhor forma, né? Estou muito pensando nesse estigma social, psicossocial que a obesidade tem. Custo da comida e disponibilidade da comida, e também a propaganda dos alimentos, né? As tradições das diferentes regiões, aspectos culturais também podem ser levantados, né? E a dificuldade das pesquisas relacionadas à obesidade. Por quê? A força da associação, né? O tipo de pesquisas experimentais são poucas, pesquisas de corte, os sistemas de informação, muitas vezes eles não são alimentados da maneira correta, ou quando são alimentados, eles, muitas vezes as medidas e as informações, elas são feitas por profissionais que não são treinados. Isso também dificulta a quantificação de quanto que está acontecendo realmente, né?
Enfim, essa aula, eu quis muito dar essa aula justamente para a gente pensar o que nós estamos fazendo, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos melhorar na nossa prática individual, né? Não somente pensando em políticas públicas, mas pensar na nossa vida e nas nossas crianças, nos nossos pacientes, o que deve ser feito para melhorar. Do meu ponto de vista, melhor acesso à informação dos malefícios, dos custos diretos e indiretos para a saúde, para o bem-estar, recursos financeiros que a obesidade traz, e como a maioria dos mecanismos para a prevenção da obesidade são eficazes e não são caros, são baratos. Educação alimentar e dietética, né, de qualidade, informação nutricional, os pacientes, a população ela tem que saber que uma alimentação da horta, uma alimentação com frutas e verduras, ela é muito melhor do que um alimento fortificado, enriquecido, que tem alegações funcionais muitas vezes e muitas vezes é mais barato. Outra estratégia que eu penso que isso já não é em nível individual, mas é em nível de políticas públicas, é a taxação, maior taxação dos produtos industrializados e maior fiscalização das rotulagens que são feitas, porque assim, eu não consigo entender como que um produto muda tanto a informação nutricional, sendo que o sabor é muito similar. Eu não sei, para mim existe um leque entre a fiscalização do que é colocado no produto, né? Porque a gente que trabalha com alimento, que cozinha todos os dias, sabe que se você não segue mais ou menos a mesma receita, se você diminui consideravelmente a quantidade de óleo, de açúcar que você coloca, você tem um certo período para adaptação. E por que no produto industrializado isso não acontece? E, de repente, aquela informação nutricional muda. Então, são algumas estratégias que precisam ser feitas. Maior fiscalização, maior taxação, porque se a empresa não paga a conta no alimento industrializado, quem vai pagar a conta é o governo. Enfim, é isso. Muito obrigada. Essas foram as principais referências que eu utilizei.